Fala, molecadinha, tudo bem? Foi liberado pra gente hoje o conteúdo do segundo semestre de vocês, o caderno do aluno, sei lá, cada um tem o nome, né? Currículo em ação, blá blá blá. Saiu um aqui, deixa eu ver qual que é. Caderno do aluno 2021, ensino médio, não sei qual que é. E, bom, vou passar para vocês o resumo, como sempre, né? Fazer um resumo rápido, fazer uma leitura, discutir um pouquinho do assunto, deixar disponível para vocês como forma de pesquisa. Tá aqui, ó. Física. Situação de aprendizagem 1. Fenômenos naturais, ações humanas e a busca do equilíbrio. Momento 1. Radiações eletromagnéticas e interações com a natureza. Na situação de aprendizagem 1 do volume 2 do seu caderno de ciências e suas tecnologias, você aprendeu um pouco sobre como a radiação solar, em especial a radiação infravermelha, interage com a atmosfera. Nessa situação de aprendizagem, você e seus colegas irão conhecer algumas características das radiações eletromagnéticas e como elas estão presentes em diversos fenômenos naturais, ciclos biogeoquímicos e em tecnologias como o celular, GPS, entre outros. 1.1. Elaborando um painel de informações. Aqui eles fazem o material pensando na nossa aula física, né? Mas vamos lá. Para iniciar essa conversa, vamos elaborar um painel de informações com o que vocês sabem sobre as radiações eletromagnéticas, usos, aplicações e interações com ciclos ou fenômenos naturais. Não se esqueça de acionar seus conhecimentos prévios sobre o tema e realizar uma breve pesquisa em diferentes materiais confiáveis que tragam informações sobre essas radiações. Ao terminar a elaboração e confecção do painel, compartilhe com seus colegas de classe ou trabalho. Aqui o ideal seria se a gente tivesse na sala, a gente fazendo na lousa mesmo, né? Cada um falar o que vem à cabeça quando pensa em radiação eletromagnética. As principais que a gente tem, né? Já citou aí: GPS, celular, rádio, controle remoto. A gente sempre pensa em radiação eletromagnética, né? Sempre não. A gente pensa muito em radiação eletromagnética como algo tecnológico, mas a radiação eletromagnética nada mais é do que a luz. Toda a luz que chega na Terra pelo Sol é uma radiação eletromagnética. Raio-X, radiação eletromagnética. O micro-ondas que a gente usa para cozinhar a radiação eletromagnética. O calor é um pedacinho da luz, da radiação eletromagnética. Então a gente está cercado o tempo todo de radiações eletromagnéticas, mas a gente sempre pensa, né, eletromagnético deve ser alguma coisa que vem de algum bagulho eletrônico. Não, a luz é uma radiação eletromagnética, e luz não só a parte que a gente vê, não só a parte que colore o nosso dia. Toda a forma de luz, todo o espectro eletromagnético, nada mais é do que luz. Tá? 1.2. Radiações nos ciclos e fenômenos naturais. Outra coisa que a gente sempre pensa também, que radiação é aquela lá da usina de Fukushima, né, que explodiu e tal, que causa mal. Não, radiação, grande parte dela é benéfica e necessária para a manutenção da vida na Terra. A gente vai chegar lá. No componente curricular de Química e de Biologia, são abordados os ciclos biogeoquímicos presentes na natureza. Você deve ter conhecido um pouco do ciclo do carbono, do oxigênio, nitrogênio, entre outros. Eu não sei o que é isso. Esses compostos químicos estão presentes nos mais variados locais e processos, inclusive na atmosfera terrestre. Nessa atividade, vamos compreender a interação da radiação com os compostos químicos que fazem parte desses ciclos naturais. Mudou, passou demais. Para isso, vamos analisar a atmosfera terrestre. Ao observar a imagem ao lado aí, é possível perceber que existem regiões da atmosfera com características específicas que relacionam altitude, concentração de gases e interação com as radiações eletromagnéticas. Agora, você e seus colegas devem realizar uma pesquisa em livros, sites e demais materiais didáticos com o objetivo de identificar algumas características específicas de cada região da atmosfera terrestre e perdi tudo. Agora, você e seus colegas devem realizar uma pesquisa em livros, sites e demais materiais didáticos com o objetivo de identificar algumas características específicas de cada região da atmosfera terrestre. Ponto. Para facilitar esse momento de pesquisa, vocês podem responder aos seguintes pontos. Aqui também, se a gente estivesse na escola, a gente poderia ir lá para o Acessa ou poderia passar uma atividade para casa. Mas vamos deixar o mais simples possível, o mais rápido possível, vamos fazer direto aqui.
Vamos analisar a imagem. Temos aí, próxima à superfície da Terra, até 11 km de altitude, nós temos a troposfera. Dali para cima, tem lá camada de ozônio, indo de 11, 20, 30 até beirando 50 km de altura. Ali é a estratosfera, onde voa a maioria dos aviões. Depois, subindo mais a 50 km de altura, temos a mesosfera. E depois, lá para os 80 quilômetros, temos a termosfera. E acima disso, a 650 quilômetros de altitude, temos a exosfera. E aí nós temos temperaturas de mais de 1000 graus Celsius. Vamos reparar aqui nas temperaturas. Ó. Aqui na região da troposfera, bem embaixo aqui. Deixa eu puxar aqui para a gente rabiscar. Aqui embaixo, ó. Temos aqui 20 graus, em média 20, 25, a temperatura média da Terra. Se a gente subir um pouquinho, lá onde passam os aviões, ó, menos 55. Frio pra caramba. Aqui em cima, menos 5. Deu uma esquentada, veio de menos 55 para menos 5. Lá em cima, menos 95. Começou a esfriar de novo. E depois lá em cima, mais de 1000 graus Celsius. Aqui, olhando, né, nós temos aqui ó, na troposfera, onde nós temos a formação de nuvens. Na estratosfera temos a maior parte dos aviões comerciais voam nessas altitudes. Aqui em cima, na mesosfera, tem indicação aqui de raios cósmicos e aqui ondas de rádio. O que quer dizer isso? Quando os raios cósmicos atingem a Terra, eles vão sendo filtrados, eles vão batendo em outras moléculas e tudo mais, e eles são filtrados quando chegam ali na mesosfera. Ao contrário, quando a gente emite ondas de rádio para o ar, elas batem ali na divisa da mesosfera com a termosfera e são refletidas de volta para a Terra. É assim que a gente consegue fazer transmissão de rádio de um país para o outro. A gente aponta para o céu, ele bate lá e depois volta. Isso a gente vai falar mais detalhadamente para frente. Então, continuando aqui. Ó. Descreva as principais características e composição química das regiões da atmosfera. Troposfera, estratosfera, mesosfera, lá. Pesquise alguns fenômenos que ocorrem na atmosfera terrestre que estão relacionados à radiação eletromagnética. Principais características aqui é principalmente quantidade de moléculas e o tipo de molécula que tem em cada pedaço desse. Por que aqui próximo à superfície a gente tem uma temperatura mais amena, mais gostosa? Porque aqui onde tem maior concentração de moléculas da atmosfera. Você tem oxigênio, tem hidrogênio, nitrogênio, outros gases, tem hélio, todos os gases que tem na nossa atmosfera. O oxigênio é só um pedacinho, acho que é 8% do nosso ar atmosférico é oxigênio, que é o que a gente usa para funcionar, para viver. Todo o resto são outros gases e tudo mais. Quando você tem muitas moléculas, o que a gente sabe? Quando você tenta passar por um lugar onde tem muitas moléculas, você gera atrito, você gera calor. Tá? Uma das simplificações que a gente pode fazer aqui é por conta disso. Conforme você vai subindo, você vai ter menos moléculas. Então toda essa energia do Sol, toda essa onda eletromagnética que vem do Sol para a Terra, não tem muito onde bater. Então ela não gera tanto calor e também não segura o calor. A Terra quente emite calor, emite radiação infravermelha. Quando você vai subindo, você perde as moléculas que conseguem absorver esse calor, então você vai tendo mais frio. Aí você vai falar, mas professor, lá tem duas ali que ó, vai de menos 55 depois para menos 5. Por que muda isso? Por conta do tipo de molécula que você tem nessa área. Na mesosfera, você vai ter um tipo de molécula que absorve muito mais energia infravermelho. É essa parte da atmosfera, é essa altitude da atmosfera que nos protege dos raios nocivos do Sol, que são ultravioleta, que a gente usa protetor solar, que é o UVA e o UVB. É uma radiação ionizante que pode causar câncer de pele. Então, nesse ponto, a maior parte dos raios ultravioletas é absorvido por essas moléculas. Então, elas sugam essa radiação, elas chupam essa radiação para elas e deixa a gente ficar de boa aqui. Se a gente não tivesse essa parte, e aí tem a camada de ozônio, tem outros
principalmente a camada de ozônio, mas tem outras moléculas lá também que fazem esse trabalho. Então, se não existisse isso, esses raios cósmicos são nocivos que vêm do Sol, fritaria a gente e a vida na Terra provavelmente não seria possível. Fenômenos que ocorrem na atmosfera terrestre que são relacionados à radiação eletromagnética. Cara, quase tudo, né? Se a gente pensar, até a evaporação da água é graças à radiação eletromagnética, né? O ultravioleta, o infravermelho que gera calor e evapora a água. Você tem o efeito estufa, você tem as ondas de rádio que eu acabei de falar, que batem lá em cima e voltam para a Terra. Muita coisa. Mas aqui, o primeiro momento é para a gente deixar básico e eu não quero passar muito de 10 minutos. Com base no resultado de sua pesquisa e analisando a imagem apresentada no início desse momento, discuta com seus colegas as questões. O que acontece com a temperatura à medida que aumenta? Já falei que, né, adiantei um pouquinho, ela vai diminuindo conforme a gente aumenta. Até chegar lá na exosfera, é só a radiação eletromagnética do Sol. Por isso que é tão quente assim. Tá? É só a irradiação do Sol. Ela não tem nenhuma molécula ali para esfriar, para conter o calor. Já não existe mais a contenção de calor da Terra. Ali é só o Sol esquentando mesmo. Aí você frita fácil. Letra B. Por que algumas regiões da atmosfera a temperatura aumenta e outras diminui? Também, acabei adiantando e falei aqui por conta do tipo de molécula que tem. Algumas moléculas absorvem melhor o calor que a outra. Mas como assim? Pô, só você pensar, um jeito fácil da gente lembrar como uma molécula absorve melhor que a outra, a roupa preta no calor e a roupa branca no calor. Você não tem a sensação da roupa preta esquentar mais? Porque ela absorve mais o infravermelho do que a roupa branca. Mesma coisa com moléculas, né? A roupa preta, a cor preta, nada mais é do que um jeito que o átomo absorve a energia. Aí a gente vai falar lá no terceiro ano do ensino médio. Elabora uma hipótese para explicar por que as radiações eletromagnéticas interagem de diferentes formas nas regiões da atmosfera. Bom, já falei, já adiantei, não precisamos fazer a hipótese. Por conta do tipo de molécula e quantidade de molécula que tem lá. Beleza? Momento 1 do nosso caderno finalizado. Espero que tenham gostado.